Fala pessoal, hoje nós falaremos sobre como lidar com pessoas recalcadas. Existe esse negócio de recalque? É uma coisa que foi inventada? Não, gente. O recalque existe há muito tempo. Só que, claro, ser teorizado não é uma coisa assim tão antiga, né? É uma coisa assim que nós podemos dizer que é recente, principalmente ali com Sigmund Freud, né? Porque se tem uma melhor percepção científica do que é o recalque, como ele impacta a vida das pessoas. Então, uma pessoa, ela foi lá, ela estudou e ela começou a perceber certos comportamentos e criou lá uma teoria, e muita coisa que ela teorizou se tem hoje a certeza de que é algo válido, né? Recalque você encontra nos mais diversos ciclos sociais. Pode ser num ciclo social aí onde as pessoas tenham dinheiro, ou num ciclo social onde as pessoas simplesmente não tenham nada de dinheiro. O recalque, ele está sempre incluso. Todas as pessoas têm a possibilidade aí de vivenciar alguma experiência de recalque. Eu digo para vocês que existe uma forte probabilidade disso acontecer. É muito provável que toda pessoa tenha experimentado aí alguma situação onde ela encontrou o recalque, onde ela se deparou ali com uma pessoa que muitas vezes estava infeliz. E a infelicidade que eu falo aqui não é quando você pensou um projeto e você quer ajudar aí alguma pessoa com seu projeto, você está seguindo um caminho correto e você simplesmente ficou infeliz com isso. Não. A infelicidade da pessoa assim que ela é recalcada é muitas vezes porque ela não tem, sei lá, o carro da moda, ou ela não tem a roupa que ela gostaria de ter, ou muitas vezes ela tem, mas ela não sabe aproveitar aquilo que ela tem. Às vezes ela usou muito aquilo que ela tem, ela se encontra entediada, né? E aí o que que ela faz? Ela não tenta achar uma outra distração, ela não tenta estudar, ela não tenta aprender uma coisa nova, ela simplesmente resolve adotar uma postura de recalque. Então, ela pode ter se formado, ela pode ser bilionária, ela pode ser milionária, ela pode ter ganho na loteria, não interessa. Essa pessoa, ela vai se encontrar em algum momento descontente e ela vai precisar extravasar isso aí, né? Ela não vai conseguir conter dentro dela esse recalque, educar esse recalque, fazer o recalque amadurecer. Não. Ela precisa criar conflitos e aí ela vai lá e às vezes entra num bolinho, às vezes ela manda mensagem, às vezes ela faz uma ligação com a ideia ali de criar algum problema. Problema esse que não precisava ser criado, mas a pessoa recalcada, ela cria problemas assim que não precisavam existir. Então esse é o grande dom da pessoa que é recalcada, né? Então ela
Às vezes ela tá brava com uma pessoa e aí a pessoa se dá mal e ela fica feliz que a pessoa ali teve algum problema, porque na cabeça dela, né, ela acha que se uma pessoa passar por uma situação pior que a dela, ela vai se encontrar aí com um saldo positivo na vida, né? E isso é uma grande tristeza, né, gente? Porque a gente começa a duvidar um pouco que o caminho aí para o amadurecimento, que ele seja feito aí para todos. A gente começa a achar assim, poxa, mas essa pessoa aí ela tá fazendo uma coisa que não é certa. Ela tá tomando aí uma atitude que talvez nem uma criança pensasse em tomar. E ela fica feliz com isso, né? E você aí que tá no caminho correto, você às vezes pensa e dá um passo para trás, né? Ah, eu vou dar um passo para trás porque eu preciso analisar isso aí. Eu preciso entender o que é o ser humano, porque eu achei que o ser humano era isso, mas aparece uma pessoa e tem uma postura assim, então eu preciso evoluir mais, eu preciso estudar mais, eu preciso me desenvolver, porque eu acabo de ser surpreendido por uma pessoa que tem uma atitude pequena, uma atitude mesquinha. E atitudes pequenas, elas compõem a vida da pessoa recalcada. E ela muitas vezes ela não está preocupada ali se você está centrado, se você está tendo atitudes corretas, se você cria projetos pensando no bem da sociedade. Ela rasga tudo. E para ela, o que importa é incomodar. Ela não quer saber quem é que ela vai incomodar. Ela quer ir ali incomodar, dar o show dela e se sair, né, gigante numa situação assim que não precisava acontecer. Uma situação assim que simplesmente foi criada na mente dela e ela precisou que essa coisa acontecesse. E aí começa também uma outra coisa assim que as pessoas não percebem, que o recalcado, ele quer cobrar de você coisas que ele não cobra nem dele mesmo, né? Então, muitas vezes ali o recalcado, ele diz o seguinte: "Não, mas tu tem que ajudar fulano de tal". E aí ele quer que você ajude essa pessoa com uma quantidade monetária, sendo que o recalcado, ele não ajuda nem com a metade. Mas na cabeça dele você tem que se virar, você tem que ir ali e se doar, enquanto ele fica sentadinho, né, vendo você ali se lascar e ainda planejando uma outra coisa para dizer para você fazer, né? Então, não, faz isso, faz aquilo. Então ele quer que você se desdobre, que você muitas vezes seja aí um burro, né? Para que pessoas montem em cima de você enquanto ele fica na boa. E aí ele se diverte. Por quê? Porque ele tem uma postura de uma pessoa pequena. Então, para ele, ser pequeno é uma coisa boa. É uma conquista para ele, né? Você pensa, poxa, mas uma conquista não é ganhar uma partida de futebol, uma conquista não é levar felicidade a pessoas que estão doentes, uma conquista não é ganhar na loteria, uma conquista não é achar o amor da sua vida. Não, pro recalcado é ele tentar dominar a sua vida, né? É ele tentar
controlar, manipular a sua vida, assim, fazer você de marionete para os próprios interesses dele, né? Então ele tem um ponto de partida, né? Ele parte de um grande insucesso e ele acha que você tem todo o sucesso do mundo, e ele acha que você tá bem, que você tá na boa. E aí ele começa a fazer seus planinhos aqui e ali, faz umas ligações, e aí ele começa a conversar com gente que pensa como ele, e ele acha que as pessoas que pensam como ele estão pensando na maneira correta. E quando ele vê a sua vida entrar em ruínas, ele, né, comemora isso aí como se fosse aniversário, Natal, fim de ano, seja lá o que for, tá, gente? Então, qual é que é o primeiro passo para você lidar com o recalcado? Você se afasta, né? Você se afasta porque o recalcado, ele não produz a sua própria energia. Se ele não produz a própria energia, ele quer utilizar a sua energia. Então ele quer fazer você de bobo da corte, quer fazer você de burro de carga, quer fazer você de um monte de coisa. Se ele puder transformar você num tapete vermelho para ele passar por cima, ele vai fazer isso. Você acha importante conviver com uma pessoa assim? Deixo aí para você refletir, né? Como sempre, agradeço quem ficou até o final. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho de notificações.